E agora a gente vai falar de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que chegou nos cinemas brasileiros na última quarta-feira. E ó, esse foi o primeiro filme da Marvel que eu não fui assistir na pré-estreia, mas eu não vou me culpar por isso, porque eu acho que isso é reflexo da forma que a Marvel vem tratado o seu espectador e até o seu fã, que embora vocês não acreditem em mim, eu sou fã da Marvel. Tenho o pôster dos Vingadores no meu cenário de todos os meus vídeos. Mas eu quero saber o que o Adam achou desse filme, porque ó, eu sei que no nosso grupo do WhatsApp o Adam disse que esse filme fazia referências aí a outros filmes importantes da cultura pop. Quero saber mais, quero saber o que você achou desse filme, meu amigo. Eu acho, na verdade, que a grande perda desse filme foi não ter explorado aquele universo ali de Quantum Mania, como eles falam, né? Aquele universo microscópico que parece que tem tanta riqueza, só que ele foi pouco introduzido. Esse filme inicia a nossa quinta fase da Marvel aí no universo cinematográfico e a gente está sendo introduzido a o multiverso como ele realmente deve ser, no qual a gente tem esse super vilão, o Kang, que na verdade não vai ter o problema apenas de ser desafiado pelos Vingadores, mas também vai ser desafiado por ele mesmo e suas outras variantes, porque elas têm essa ideia de conquistarem o multiverso, né? Assim como o Kang, o Conquistador que nós conhecemos. Eu acho que o que tem de bom nesse filme é o Jonathan Majors. Eu vou ser bem sincero, porque os momentos em que ele aparece sozinho, a trama tem uma coisa interessante. Aí, nos momentos em que a gente tem o desenrolar da história, eu fico pensando, cara, ela é tão cheia de clichês, tão fraca e tão, vamos dizer, propícia para os personagens ganharem, que eu fico imaginando o Kang não consegue vencer o Homem-Formiga, então como é que a gente vai fazer isso com os outros Vingadores juntos? Eles precisam dar uma carga muito grande para esse personagem que precisa ser tão poderoso ou mais poderoso que o Thanos. O que eu estou querendo dizer, não estou querendo comparar em termos de poder um com o outro, tá? Estou querendo dizer que a gente precisa de um vilão que se iguale ou seja comparado ao outro em nível de ameaça. E é isso que ele precisa representar. Não só pela quantidade de variantes que estão aí querendo conquistar o multiverso, mas eu acho que esse filme traz uma série de referências, principalmente a Star Wars. Eu acho que todos que assistiram conseguem ver a figura do Kang como um Palpatine, a figura de outros personagens como Jaqueta Amarela, do Anakin ali tentando, na verdade, sendo conquistado pelas falas do Kang e ao mesmo tempo buscando a redenção depois, como Darth Vader voltando para Anakin Skywalker. Eu acho que o universo que eles tentaram apresentar, esse universo microscópico que não foi muito explorado, também tem elementos fortíssimos de Star Wars. A gente vê raças alienígenas, a gente vê seres diferentes que estão ali presentes, permeando a narrativa, mas são pouco explorados também. Eu acho que essa é uma tentativa de fazer uma releitura de um filme que muitas pessoas gostam, mas ao mesmo tempo deixou muito a desejar. Eu acho que ele chega aos cinemas com a conotação errada. Eu acho que ele tinha que chegar trazendo mesmo que incomodasse os telespectadores, que falassem: caramba, eu não esperava que isso fosse acontecer logo no primeiro filme da fase 5. E eu acho que ela deveria ter acontecido com uma morte muito marcante. Eu gostei de tudo que você falou. Eu não vou entrar muito na questão do marketing do filme, porque aí eu sei que vai gerar um debate de expectativa e que as pessoas que estavam com a expectativa errada, mas essa expectativa que as pessoas estão criando quanto ao filme da Marvel é culpa da própria Marvel. Tipo, nenhum momento as pessoas acharam que She-Hulk ia ser uma série gigantesca e a melhor coisa já feita. Agora, os filmes, e a gente falando especificamente de Multiverso da Loucura ou o Homem-Formiga Quantumania, eles depositaram isso na gente, de que olha, confiem na gente, em tudo que a gente já trouxe de bom pra vocês, que agora a gente vai trazer um novo filme importante, um novo filme impactante. E esse filme, pra mim, ele é. Até o personagem do Jonathan Majors aparecer, ele é terrível, assim, mas os roteiros que parece que foram escritos no automático mesmo, ó, a gente precisa que personagem A fale isso pra B, então alguém digitou lá a primeira coisa genérica possível e o filme vai se encaminhando assim. E aí depois eu vi muita gente falando que o ponto positivo desse filme era o Kang, e eu discordo. Pra mim o ponto positivo do filme é o Jonathan Majors, porque pra mim o Kang, ele é o típico vilão que a gente vê, que a gente ouve, mas a gente não vê, que é um dos princípios básicos do cinema, né?
todo tempo os personagens falam como ele é terrível, ele fala como ele é terrível, a Michelle Pfeiffer fala como ele é terrível, todo mundo fala como ele é terrível. Mas eu não vi ele fazendo nada muito absurdo nesse filme, além de coisas que ele imaginou, mas imaginar até criança de 12 anos imagina. E principalmente, assim, teve vários momentos que ele podia ter sido mal, que ele podia ter mostrado essa crueldade dele, e que não aconteceu. E aí vou dar um exemplo específico. Tem um momento que X personagem é capturada e ele não faz nada com essa personagem, ele deixa ela presa. E pra mim não faz o menor sentido ele fazer uma prisioneira ali, sabe? E lógico, é uma personagem que dificilmente iria morrer na trama. Mas então você não coloca a personagem nesse cenário. Porque se você coloca ali, você tá fragilizando o seu vilão. O Thanos não fazia prisioneiro em hipótese alguma. Exato. Ele tinha um E quando propósito. fazia, eles eram torturados, né? É, Pelos filhos dele. ele fez Prisioneira Nebulosa, por exemplo, por um intuito muito mais relevante, assim, não por piedade, né? Então o Kang, pra mim, foi isso, é um vilão que eu não consegui compreender a magnitude dele, a grandeza dele. E de fato a gente tem uma outra questão também que é o próprio elenco, né? Eu acho que esse elenco, vamos dizer, de personagem solo, de herói solo, vamos colocar assim, se a gente for colocar dentro de um quadradinho, dentro de um círculo aqui, né? Quando a gente está falando de Homem-Formiga e a Vespa, são dois super-heróis. Quando a gente está falando nessa micro-história desses dois super-heróis, a gente vai olhar o elenco e a gente vê que o elenco ele é forte pra caramba, cara, em comparação aos outros filmes. A gente tem Paul Rudd, a gente tem Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Michelle Pfeiffer, a gente tem o... Qual é o nome do pai da Lily? Eu esqueci o nome do ator. Ah, Mas, tá. porra, Mas são ele é atores brabo também. são atores de nível altíssimo, assim, que a gente vê filmes realmente em que as atuações, elas comandam, guiam o filme de uma maneira que poderia ter sido bem utilizada aqui. E, na verdade, a gente vê eles atuando de uma maneira muito simples, muito, vamos dizer, não tão enriquecedora para a própria trama. Eu acho que isso faltou bastante. Não, outra coisa que você falou também que pra mim é crucial é a criação desse universo ali dentro do reino quântico, que dá um nome ao filme e que pra mim podia ter sido tão melhor explorado. Pra mim aquele Sim. lugar é tão rico. E primeiro, eu não gosto da escolha de fotografia desse filme, de trazer um tom muito escuro pra aquele lugar. Eu acho que não combinou. Eu acho até que talvez para dar um ar de terror, de mistério, pra mim não funcionou de forma alguma. Achei só que ficou escuro e difícil de enxergar. E de fato, assim, como é que funciona a política desse lugar? Porque a gente tem uma rebelião inteira que fala como a população deles foi devastada e tal. E a gente nem sabe exatamente por quê, né? Então eu tenho todos esses problemas com o filme, não só com o potencial que ele tinha, mas a execução, ela beira a mediocridade mesmo, no sentido de ser uma coisa, qualquer coisa, sabe? Tem uma coisa muito louca que eu vi o pessoal falando também do porquê esse Kang não inventou as pílulas PIN, por exemplo. As cápsulas PIN, cresceu e saiu do mundo quântico. Eu acho que esse é um diálogo muito válido. Mas, enfim, esse é um filme que introduz a fase 5, é o que a gente tem. Tem elementos que não o tornam um filme completamente desprezível, longe disso. Mas eu acho que é um filme que poderia ter sido melhor, ainda que esteja na categoria de um filme do Homem-Formiga. Bora passar então para a próxima notícia?